Senhoras e senhores, jovens e jovens, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje vamos falar de Otero. Foi um pedido de vocês na live que eu fiz aqui no canal no último domingo. Perguntei que jogador vocês gostariam nessa reta final de Paulista, no caso, logo após o fim da primeira fase do Paulista, antes das quartas de final, que jogador vocês gostariam de ver com uma análise própria aqui no canal. Otero foi o escolhido, acho merecedor. Demorou uns dias só porque tivemos notícias importantes, a apresentação do Gabriel Brazão na quarta-feira, mas nesta quinta-feira está aqui a análise de Otero. Para mim, o melhor jogador do Santos na primeira fase do Campeonato Paulista foi o João Schmidt, porque eu tenho que pensar nos 12 jogos. Mas o Otero, que atuou 11 dos 12 jogos, tem aquela crescente na reta final, culminando inclusive com sua melhor partida, sendo contra a Inter de Limeira na última rodada. Então, para muita gente, o Otero está acima. E por mim, tudo bem. O que importa é que eles foram bem. Mas entre os contratados, principalmente, eu posso falar de que o Otero foi a grande surpresa para mim. É só vocês verem que na última segunda-feira eu atualizei a tier list dos contratados. Eu tinha feito antes do campeonato um vídeo com as apostas. E eu coloquei o Otero mais para baixo. Não tão abaixo quanto Jorge e Marcelinho, que eu acabei acertando. Mas, enfim, para baixo. E ele foi quem mais escalou essa prateleira. Quem mais escalou esses degraus da escadinha de reforços. Para mim ele foi muito bem e ficou como a grande surpresa do Santos entre os contratados nessa primeira fase. É bom estabelecer que é uma análise sobre a primeira fase. O que vem daqui para frente não tem relação com esse vídeo e ele em outros clubes também não. Estou falando especificamente desses jogos, até porque eu vou fazer comparações. Então, para que não se perca o sentido, mas aí, nas quartas, mas no Brasileiro da Série B, o Otero... Não, calma, estamos falando destes jogos em específico. E eu fui começar a assistir vídeos, pesquisar estatísticas, pegar mapas de calor, e eu fui vendo que os números do Otero na primeira fase, nesses 11 jogos que ele fez para o Santos, ele esteve suspenso, não são tão distoantes de outros momentos bons da carreira dele. São 2 gols, 3 assistências, mas mesmo assim, um dos gols, por exemplo, foi numa derrota, estamos falando do jogo no Allianz, o outro foi de vitória, contra o Botafogo. As assistências, 2 foram de vitória, contra o Corinthians foi de fato, o escanteio que ele bate para o João Schmidt é 1-0, contra a Inter ajuda na vitória, contra o Mirassol ia ser o da vitória, mas o Santos tomou gol. São bons números, bons momentos, são lances decisivos, mas nada que destoa muito dos bons momentos do Otero em outros clubes. Então eu fui pesquisar, mas por que ele surpreendeu? Por que ele tá jogando bem? O que tá fazendo essa diferença? Eu fui mexendo pra lá, mexendo pra cá, SofaScore, Footstats, Skills and Highlights, música eletrônica bombando, meu cérebro fritando, e eu posso estar errado. Mas eu achei um detalhe, e eu trago aqui esse detalhe, muito interessante. Vamos colocar na tela aqui uma sequência de mapas de calor. Não é a coisa mais divertida do mundo, mas vocês vão entender por quê. O primeiro é o no Santos. Vocês podem observar que ele é usado essencialmente na ponta direita. E o Carille falou em algum momento, eu estava na coletiva, eu não estou conseguindo lembrar qual coletiva foi, não achei em vídeo e não achei nenhum texto sobre isso, o que me deixou irritado. Não deixou irritado, só fiquei triste. Mas eu lembro dele falar que o Otero vai ser mais utilizado na ponta direita e é onde ele tem gostado de treinar. Por mim, tudo bem, show de bola. E aí no segundo mapa de calor é ele no Alcas do Equador, onde ele jogou em 2023. Você vê que tem uma variação aí, mas não cai tanto para a ponta. No terceiro é o Fortaleza, onde ele jogou no segundo semestre de 2022. Pouco jogou, inclusive, é bem esquecível essa passagem dele. Mas também não cai pela ponta. O quarto é no Cruz Azul, onde ele jogou antes do Fortaleza, jogou bem pouco, bem mal, inclusive no vídeo de apresentação dele aqui no anúncio eu citei isso, também não tá caindo nas pontas. Só que aí a gente cai pro Galo em 2017, esse quinto mapa que eu tô colocando. Veja como ele já tem um futebol mais lateralizado, caindo para as duas pontas, mas bastante na esquerda. Já em 2018, é basicamente ponta direita no Galo. E esse é o período da carreira do Otero em que ele mais fez gols e mais deu assistências, que é o período no Galo. Então, quando a gente recebeu o Otero, digamos assim, e todo mundo anunciou como meia, e na coletiva todo mundo questionou sobre ele ser meia e tudo mais,
e aí é uma falha, eu vou me colocar, não tô falando que ninguém falhou, mas uma falha até minha, ignoramos que no Galo ele caía bastante pelos lados, principalmente na ponta direita. E pô, eu acho que pelo menos no Brasil é inegável que foi a melhor fase dele. A gente até coloca mais um mapa de calor, que é no Corinthians em 2020. Aí já na ponta esquerda, só na esquerda, praticamente sem jogar pela direita. Eu não acho que seja coincidência. É claro que é muito subjetivo, porque olha só, o que é você falar que um cara é craque objetivamente? Vamos falar só do Santos então. O Neymar é craque. O Neymar fez 8 bilhões de gols, deu 4 bilhões de assistências, ganhava jogos sozinho, driblava todo mundo, você via ele em campo, você sabia que ele era melhor que o resto. Então assim, beleza, era na ponta esquerda que ele jogava aqui, então ele era um gênio da ponta esquerda. Você entendia porque na ponta esquerda, quando ele pegava a bola e saía driblando, ele era ótimo naquela posição, depois ele virou ótimo jogador centralizado também. Mas o Otero é muito subjetivo. Por que na ponta direita ele dribla melhor, cruza melhor, bate pro gol melhor, entra na diagonal melhor? É engraçado, né? Quando o cara não é um craque, mas tem uma posição ali melhor, por quê? Ah, por o volante. Pô, sei lá, o Rincon, ele tem uma leitura de jogo que faz ele desarmar melhor do que chutar ao gol. Mas por que o Otero é melhor na direita, não na esquerda, mesmo sendo destro, ele não corta pra dentro? E por que ele é melhor na ponta direita que na meia? Não que ele tenha ido mal no meio no Santos, mas acaba não sendo tão participativo, apesar de ter, por exemplo, sido muito útil no gol na vitória contra o... Contra o São Paulo ele sofre o pênalti. Contra o São Bernardo, no primeiro gol, ele participa do meio, abrindo pro Aderlan. Ou direto pro Pedrinho, enfim, sei lá. Não, foi pro Aderlan, Aderlan sofre pro Pedrinho. Sofre o pênalti na ponta direita contra o São Paulo. É meio subjetivo, né? Por que ele sente mais à vontade lá? E talvez seja aquele tipo de coisa que você não consegue explicar no futebol. Ele simplesmente é melhor por ali, e foi melhor no Galo por ali, e tá sendo melhor no Santos por ali. E aí você pensa que a melhor partida do Otero no Santos foi na ponta direita, contra a Inter de Limeira. O gol contra o Palmeiras, ele começa a armar a jogada pelo lado direito do ataque, ele solta, se não me engano, é pro Bigode, que dá no meio, o Casares bate prensado com o zagueiro do Palmeiras e sobra pro Otero, que fez a diagonal da direita pro meio. O gol da vitória contra o Botafogo, ele entra na ponta direita, vem na diagonal, o Juliano dá no meio, ele faz o giro para bater de voleio, fazendo a diagonal da direita pro centro da área. E aí até uma pausa, que eu já vou falar das assistências. Eu tava lá no Santa Cruz, na estreia contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, e quando ele entra na ponta direita, muita gente surpreendeu naqueles papos ali que você ouve. Ah, mas o Otero não é meia? Por que ele vai na direita? Eu também pensei isso. Foi na direita e continua na direita. As assistências, ok, uma de escanteio, mas contra o Mirassol, ele tá na ponta direita, o Santos tá no 4-2-4, né? O Souza entra pela esquerda, dá no meio, Morelos e Bigode entram na área, a bola vai para Otero vindo na diagonal do lado oposto, ou seja, pela direita, ele bate, o William Bigode faz de cabeça. E contra a Inter de Limeira, tá fresco na memória de todo mundo, ele pega a bola na ponta direita, dribla o zagueiro da Inter de Limeira e coloca na cabeça do Furt. Então assim, por algum motivo muito subjetivo, ou é objetivo e eu sou incapaz de ler, o que eu super aceito, o Otero simplesmente joga melhor por ali. Os grandes momentos da carreira dele são por ali. A primeira fase do Paulista ele foi muito bem por ali. Os lances em que ele foi decisivo foram por ali. Tem alguma coisa aí. Vamos continuar observando. Nesse primeiro momento, nessa primeira análise, é isso que eu tiro. Algo na ponta direita faz o Otero funcionar melhor do que no meio, do que no lado esquerdo. Enfim. Tem jogado muito bem. Tenho gostado. Na primeira fase foi aprovado. A gente espera que continue assim. Para mim, tem que ser titular domingo no lugar do Pedrinho, com ele na direita, Guilherme na esquerda, Furt centralizado, e aí sobra o Casares, porque o Juliano não vai começar jogando mesmo. Mas vamos ver. Eu não sou técnico, Pepe Carilli é.